Mensagem hoje baseada no texto que, como cristãos, devemos saber de cor, que é João 3,16. Quem conhece esse texto de cor, levanta a mão bem alto. Não vale mentir, hein? Vamos fazer sabatina agora. João 3,16. Vamos ficar em pé e vamos declamar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Pode assentar. É um dos textos mais importantes, porque num único versículo você resume o Evangelho. E também resume aqui a ação missionária. A Bíblia não é apenas a base para missões, mas a missão é a base da própria Bíblia. A gente já vê isso lá em Abraão, primeiro missionário por excelência. Quando Deus escolheu Abraão, ele o abençoou e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O abençoado torna-se agora, por obrigação, por excelência, um abençoador. Tem a missão de abençoar, de compartilhar a bênção. A bênção de Deus, de salvação, as bênçãos que recebemos de Deus não devem ser assim represadas em nós mesmos. Devemos nós não sermos represas das bênçãos de Deus, mas sermos canais, um rio através do qual corre essa fonte inesgotável de vida, de bênção, que é o Senhor em nós. Então, ao escolher Abraão, Deus planejou abençoar através de Abraão, da sua linhagem, todas as famílias da terra. E o descendente de Abraão que cumpre esse propósito é, acima de todos, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que aqui temos como que um resumo também da obra missionária? Porque veja só, Deus aqui é o agente enviador. Temos o Filho como missionário, o enviado. Temos também o que é que motivou essa obra missionária? O amor. Amou de tal maneira que deu o seu Filho. O alvo para onde foi enviado? Para o mundo, para todas as pessoas, para toda a humanidade. E temos o propósito. Com que propósito foi ele enviado? Para salvar, para dar a vida eterna. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Então vamos começar com Deus, aquele que envia. A gente vê aqui que Deus é amor. Essa é a maneira mais precisa de definir a Deus em poucas palavras. É a principal característica de Deus. Irmãos, começamos o culto hoje cantando que Deus é bom. Deus é bom. Isso é uma boa notícia. Temos um Deus, um Criador que nos quer bem, que é cheio de amor e cheio de compaixão. E você deve alegrar seu coração por isso. O ser mais poderoso do universo, o Criador, ama você, ama cada um de nós, ama todas as pessoas. Deus é amor. E quando a gente vê Jesus falando sobre amor, porque Jesus não apenas fala, ele age. Jesus é ternura, Jesus é compaixão, Jesus é movido por compaixão. Quantos milagres em Jesus são produtos, mas de uma íntima, profunda compaixão, movido nas suas mais profundas entranhas, cheio de compaixão, cura, ressuscita, promove o bem. E é Jesus caminhando por toda parte. Jesus ia fazendo o quê? O bem. Ele é luz. Irmãos, Deus é luz. Não há em Deus treva alguma.
Ninguém pode dizer ao ser tentado: eu estou sendo tentado por Deus, porque em Deus não reside mal algum. Deus não tenta ninguém, o mal não está nele, treva alguma. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor. Isso é coisa maravilhosa. Ele é cheio de compaixão, Ele é cheio de misericórdia. Tem um versículo aqui da Bíblia que eu queria chamar a atenção de vocês. É o que se encontra em Atos capítulo 17, versículo 30. Dá uma olhada. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Que texto incrível! E não tem ele tudo a ver com João 3,16? Porque João 3,16 diz que Deus amou ao mundo. E tem gente, tem cristãos, tem pastores, mas tem muita gente, muitas igrejas que pregam que todos não é todos. Que pregam que todos significa todos os escolhidos, como se Deus fizesse acepção de pessoas. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus é amor e Ele ama todas as pessoas indistintamente. E o que diz o texto? Atos 17:30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos quem? Todos os homens, todos os seres humanos, inclui as mulheres aqui. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que ele se arrependa. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, diz o apóstolo Pedro, até explicando por que é que Cristo ainda não veio. Se parece demorado o seu retorno, diz o apóstolo Pedro, isto se deve à sua longanimidade, à sua grande paciência, que deseja que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que as pessoas sejam salvas, e Ele está como que adiando o seu retorno por um pouco mais de tempo, para dar espaço para mais gente, oportunidade para mais gente se converter, porque Ele deseja que o céu esteja cheio. Porque Ele é misericordioso, porque Ele ama todo mundo. Cristo morreu não apenas pelos nossos pecados, diz o apóstolo João. Ele não é a propiciação apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Quando ele diz, Ele não é a propiciação pelos nossos, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ele está dizendo como que se dirigindo à igreja, como aqui, a igreja de Mariporã. É o apóstolo João voltando sua palavra para nós que já estamos em Cristo. E ele diz então para a comunidade daqueles que já são de Deus, ele diz assim, Ele, Jesus, é a propiciação. O que Ele morreu, o que Ele sofreu ali na cruz, foi em nosso favor, em favor do perdão dos nossos pecados, mas não apenas em nosso favor, nós que já somos crentes, nós que já somos cristãos, mas o que Ele fez na cruz foi em favor de toda a humanidade, o mundo inteiro, não é? Porque Ele ama todos, mas isso não significa a salvação automática de todos. Lembre-se das palavras de Jesus em João capítulo 1, as palavras do evangelista João, no capítulo 1, a respeito de Jesus. Jesus veio para os que eram seus, para os judeus em primeira mão, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Quem quiser, a tantos quantos desejarem, aceitarem, Deus concede a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Havia então sim uma prioridade para os judeus. A eles
O evangelho foi comunicado em primeira mão, mas fizeram eles pouco caso. O que significa que a salvação não é compulsória. Deus não quer filhos contrariados dentro de casa. Lembre-se do filho, da parábola do filho pródigo. Quando este deseja se apartar da casa do pai, recebe do pai a permissão para tanto. O filho jamais será coagido, jamais será forçado, acorrentado ao pai a contragosto. O pai, ainda que com o coração partido, permite que seu filho siga pelo seu próprio caminho, mas está sempre de braços abertos para recebê-lo de volta, não é? O pai veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Quando o filho vem, quebrado, arruinado, em frangalhos, mas humilde, arrependido, esperando ao menos ser tratado, pelo menos ser tratado como um servo qualquer, ele se surpreende com a compaixão, com o amor tão tremendo desse pai, que abraça o filho, como se o filho tivesse sido sempre bom, como se o filho merecesse aquele abraço. O filho merecia aquele abraço? Não. O que o filho merecia? Repreensão, castigo, ser ignorado. O pai dizer para ele, bem feito. Mas qual é a atitude surpreendente desse pai que ali na parábola representa nosso Pai do céu, que é amor, que é cheio de compaixão, que o salmista Davi conhecia muito bem, que quando pecou gravemente, pediu perdão, arrependido de fato e de verdade, e pronunciou no seu pedido de perdão essa frase que revela alguém que conhece o coração de Deus. Ele disse, Senhor, eu sei que um coração contrito, arrependido, o Senhor não rejeita jamais. Jamais. E ele é abraçado e deu o poder de ser feito filho de novo. Filho de novo. E a humanidade como um todo está ali na pessoa daquele filho pródigo. Diz Isaías capítulo 53, que todos nós nos desgarramos como ovelhas que fugiram do aprisco, viramos as costas para Deus, nos perdemos. Esta é a verdade. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória, da graça, da presença, da vida de Deus. E Deus, vendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vendo que a gente não podia mais encontrar o caminho de volta, porque nós estávamos falidos pelo pecado, Ele veio ao nosso encontro. Isso aqui é o que encontramos nesse texto. Porque Deus amou o mundo, mas não o mundo dos certinhos, não o mundo dos bonzinhos, o mundo dos pecadores. Nisto Cristo prova o seu amor para conosco pelo fato dele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, extraviados, distantes, caídos, aqueles que blasfemavam. Naquela parábola do filho pródigo, tem dois filhos perdidos. O mais velho é aquele da igreja, mas é aquele legalista, aquele que não conhece o coração do pai. E você vê que Deus está procurando esse que está perdido dentro de casa também. Ele procura reconciliar a ambos. Ele veio buscar e salvar o perdido, o que está perdido perto, o que está perdido longe. Tem gente que se acha, mas está perdido. Era o caso do mais velho, né?
eu estou na casa, eu sempre servi, eu não sei o quê, mas não conhecia que Deus, o Pai, é amor, é compaixão, é misericórdia, é dadivoso, é generoso, é bondoso, é maravilhoso, nos quer bem. Entendam? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora, diz Paulo, lá em Tito capítulo 2, versículo 11, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, sóbria, piamente. Fomos chamados para a salvação. E Ele enviou Jesus Cristo, Ele enviou o que Ele tinha de melhor, gente. Ele enviou o seu unigênito. Quando a gente fala de missões, quando a gente fala da missão da igreja, quando a gente pensa nisso, a gente precisa empregar os nossos melhores esforços. O que temos de melhor, não é não? Eu não ouvi nenhum amém. Eu deixo o tempo para vocês pensarem mais sobre isso. Então eu imagino que você que é um pai cristão, você que é uma mãe cristã, se você é como o Pai do céu, você está pensando nos seus filhos como o Pai do céu pensou no seu filho. Ele podia ter enviado seu filho para ser o presidente da república. Podia ter enviado seu filho, pensado e projetado para o seu filho ser um médico de destaque, ser um grande empresário, ser um engenheiro, um advogado, ser alguma dessas profissões, né, mais supimpas. Mas quando Deus, tendo Ele um único filho, o que Ele projetou para o seu filho foi ser um missionário. Então, quantos de nós valorizamos tanto assim a missão a ponto de sonhar para nossos filhos um futuro como um missionário? Talvez aí esteja a distância entre o coração do pai e o nosso próprio coração, não é? Porque o coração do pai bate em favor desse mundo caído e perdido. Tem um exemplo negativo, mas a gente aprende com os exemplos negativos, não é? Todo mundo que é esperto aprende com o erro dos outros, não precisa cometê-los propriamente. Os que não são tão espertos, os mais tolinhos, são aqueles que, vendo os outros errarem, incorrem no mesmo erro, não é não? Então a gente pode aprender com os erros dos outros também, com as más experiências daqueles que estão ao nosso redor. Então aconteceu certa vez, conta-se, era uma vez um fazendeiro que ele tinha uns porcos e ele era crente. E lá na época, na localidade dele, o costume era, uma região agrícola, dizimar e ofertar com aquilo que se produzia. Se era, no caso deles, uma criação de porcos, se ofertava os porcos. Então nasceu, certa vez, 10 porquinhos. Ele olhou, vou dar o dízimo, vou dar um porquinho para o Senhor. Olhou o mais mirrado de todos os porquinhos, que é chamado naquela região de tiguera. E ele pensou, vou consagrar esse porquinho, que é aquele que mamava menos, o mais fraquinho de todos, que não tinha muita oportunidade. Esse porquinho é do Senhor, o tiguera. Acontece que tiguera, sabe que o mundo dá volta, não é? O tiguera, com o passar do tempo, se fortaleceu e passou a perna nos seus irmãozinhos e tornou-se, dos 10 porquinhos, o mais gorducho e privilegiado e forte dos porquinhos. Quando chegou no dia de consagrar a oferta, ele olhou para o tiguera e disse, você não é mais o tiguera agora é aquele outro. E decidiu consagrar o porquinho mais mirrado. Arrependeu-se. Tem gente que lida com Deus dessa maneira, com as coisas de Deus dessa forma. O que sobrar? Deus entende, não é? É para Deus, então tá bom, Ele vai entender, Ele é bom.
É compreensível. Falamos que Deus é bom e bobo. Não, bobo não, né? Só bom. E justo. E galardoador daqueles que o buscam. E sabe recompensar cada um segundo as suas obras. Também está na Bíblia. Bom, Deus não fez como aquele fazendeiro. Deus, por amor a mim, a você e a toda a humanidade, quando estava em jogo a nossa vida, o nosso destino, o que ele deu, o que ele tinha de melhor. Isso não é impressionante? Isto é amor, gente. Isto é o verdadeiro amor. Ele se sacrificou, e esse é o amor por todo mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, quem quer que seja, não importa quem, todo mundo. Jesus, voltando-se para uma multidão, falou a ela de maneira indiscriminada. Gente abessa. Diz para todos, indistintamente: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Cristo oferece, oferece para todo mundo igualmente. Seus braços estavam abertos para toda a humanidade. E quando o Filho do Homem for levantado, atrairia todos assim. Todos assim, porque a misericórdia de Deus é grande, meus irmãos, sobre todos, em todas as partes, indistintamente. É maravilhoso a gente poder olhar para qualquer pessoa, olhar até para um criminoso, uma pessoa que está agindo muito mal, e poder ainda saber que Deus ama aquela pessoa. Não ama as suas atitudes, é diferente. Não aprova os seus atos. Ele odeia de fato o pecado. Porque o pecado é contra nós, acima de tudo. O pecado é contra a humanidade. O pecado nos separa da vida. O pecado nos conduz à morte, à perdição. Mas Deus ama o pecador. Ama todos. Uma mulher pega em flagrante adultério. Jesus protege aquela mulher daqueles que estavam com pedras na mão para apedrejá-la. E Jesus diz para ela: eu também não te condeno, mas vai em paz e não peques mais, né? Retorne ao erro. Aprende. Eu te dou oportunidade. Eu não vim para julgar. Se você continua lendo João 3,16 e vai para o versículo 17, que é sempre bom a gente ler tudo, não é? Não ficar satisfeito só com 16, que é bom demais, mas entender esse contexto em que ele foi dito. Dá uma olhada só o que diz o versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Jesus veio porque nós estávamos já na condição de perdidos. Ele veio não para consagrar nossa perdição, mas para nos resgatar dessa condição de perdidos. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele veio não para condenar, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas o julgamento é esse, afinal de contas, que a luz manifestou-se salvadora para todo mundo. Mas tem gente que prefere as trevas. Lembra daquilo que eu falei? Deus não quer filhos contrariados. Ele vem como luz, ele vem para os que eram seus, mas quando os seus são obstinados, quando os seus são incrédulos, quando os seus se voltam para aquele que é o seu Criador, rejeitam, renegam a oferta da salvação, eles continuam na condição de perdidos. Tem uma parábola que se encontra em Mateus capítulo 22 que explica muito bem essa situação. Mateus capítulo 22, você abre lá e você vai ver o seguinte. Se quiser abrir, eu vou falar de cabeça. É a parábola do grande banquete. Então ali tem o pai que está fazendo um grande banquete para o casamento do seu
Filho. E ele envia os convites para os destinatários primários, que ali representa a comunidade judaica. Lembra? Ele veio, enviou seus convites, o convite de salvação, o convite do banquete, para os judeus em primeira mão. Mas os seus não receberam. Quando receberam o convite, eles desprezaram. Diz o texto, essa parábola com todas as letras, eles não quiseram. Deus quis que eles participassem. Deus enviou para eles o convite. Eles é que não quiseram. Eles ficaram de fora porque não quiseram, mas o Senhor foi tão benigno e tão misericordioso que estendeu, que renovou o convite a eles. Quantas vezes profetas foram enviados a Israel? Deus foi insistente com eles. Eles não quiseram. Eles rejeitaram mais uma vez. Jesus chora sobre Jerusalém, lembra? Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara os seus pintinhos, eu quis acolher, amparar, salvar vocês, vocês não quiseram. E o resultado é que a casa de vocês ficará deserta, os seus inimigos se cercarão de trincheira, e o juízo será inevitável sobre vocês. E o que acontece aqui nessa parábola do banquete é que o Senhor insistentemente envia outros servos, e esses são espancados, esses são mortos. Aí o Senhor vem com juízo sobre eles, porque o juízo de Deus, a manifestação da sua ira, é a justiça dele contra toda impiedade. Deus exerce muita misericórdia. Há muita misericórdia para com Israel nas páginas do Antigo Testamento. Muita misericórdia. Mas tem um dia, meus irmãos, que Deus nos entrega a nós próprios. Esta é a verdade. Ele respeitará a nossa decisão, porque endurecemos o nosso coração. Sabe o que se não me engano, Estevão, está lá no capítulo 7 de Atos, no seu sermão, Estevão, voltando esta sua mensagem para a comunidade religiosa judaica, diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Por isso o autor de Hebreus diz: se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito, não endureçam seus corações, como aconteceu lá no Antigo Testamento, nas águas de Meribá. Quanta misericórdia de Deus para com aquele povo no deserto, mas o que eles faziam depois de grande libertação? Poucos dias depois, no Monte Sinai, Moisés vinha com as tábuas da lei, eles já estavam adorando o bezerro de ouro. Mais misericórdia, mais oportunidade, e mais uma vez pegavam em pedras. Gente, tem gente que endurece o seu coração. Deus não endurece o coração de ninguém. Chega ao ponto que Deus entrega a pessoa ao seu próprio embrutecimento, a si próprio. E você vai encontrar isso também em Romanos capítulo 1. Chega um ponto que Deus entrega as pessoas às suas próprias paixões, à sua própria loucura. Eis aqui agora a oportunidade sim igual de salvação. Se houve a voz do Espírito, a gente tem que responder positivamente, porque senão a gente vai endurecendo, a gente vai se tornando cínico diante da palavra, a gente vai fechando as portas do nosso próprio coração para Deus. E a parábola segue. Deus então, o pai ali da parábola, o pai do noivo, quando os convidados originais rejeitam, ele diz: estendam agora o convite a todos, indistintamente. A todos os que não foram convidados, agora são eles convidados também. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberem. Sai pelas encruzilhadas, vai pelas vilas, encontra todo mundo no caminho. Então vem ver, vem conferir. É para você a festa, mas eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Mas o Senhor providenciou roupa digna para todo mundo nessa festa. Ninguém entra nessa festa com a sua própria roupa, com a sua própria vestimenta, não por obras de justiça praticadas por nós,
mas pela sua graça Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente. O Senhor propicia as vestes apropriadas, as vestes nupciais, a sua santidade, a sua justiça. A sua justiça nos é imputada. Os injustos agora partilham dessa justificação, mas não é apenas uma justiça como título, mas nós participamos da natureza divina. Ele nos comunica o seu Espírito, Ele nos dá a mente de Cristo, Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos dá um novo caminhar. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, experimenta um novo caminhar, segue as pisadas do Mestre. Isso é maravilhoso. Mas tem gente que ousa entrar lá sem as vestes nupciais, né? E esse será chamado: como você ousou entrar aqui sem as vestes nupciais? Para fora. Para fora. A salvação é nos termos de Deus, meus amados irmãos, não nos nossos próprios. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Essa é a nossa vocação. Ser de santos como é santo o Pai Celestial. Essa é a nossa vocação, irmãos. Ele não nos deu apenas o poder de sermos chamados filhos de Deus, mas de sermos feitos filhos de Deus. Um novo coração, nascer de novo, uma nova criatura, pelo poder do Espírito, ser guiado por Deus. E aquele que é nascido de Deus, ele ama. Quem conhece a Deus, diz o apóstolo João, ama. Esse é o grande sinal do cristão. Se Deus é amor, os seguidores de Cristo amarão também. E se não ama, nem conhece a Deus. Está de papo furado, está enganando a si próprio, está tentando entrar lá no céu sem a vestimenta adequada, que é pela fé, por graça, que nos dá o Espírito e que nos torna semelhantes a Jesus Cristo. Amando. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Não é o amor que vem de nós, é o amor de Deus que é derramado, é graça de Deus. Amado, você é amado por Deus. Você bebe dessa fonte e você tem que fluir, porque o fruto do Espírito é amor. Amor. E quem é do Espírito, quem é de Deus, ama. Ama. Por isso, este que não estava adequado com a vestimenta apropriada do amor, daquele contato, daquela graça divina, é posto para fora. E a frase última de Jesus é tremenda. Quando se fala de eleitos e lemos um texto de Efésios, Deus nos escolheu, a igreja, nos, é plural, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. A igreja, o corpo, será, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja está predestinada ao céu, meus irmãos. O destino da igreja é o céu, é estar para sempre com o Senhor. Se nós vamos, no final das contas, estar entre os escolhidos, é necessário o quê? Permanecer, dar o devido fruto ao vencedor. A este jamais riscarei, apagarei o seu nome. Estamos seguros em Cristo desde que permaneçamos em Cristo até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Jesus então responde. Se você quer saber qual é o conceito de eleição por Jesus, da boca de Jesus, você vai ouvir aqui. Qual é
a conclusão desta parábola na boca de Jesus. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhem. Vamos repetir essa frase que ela é importante. Porque muitos são, mas poucos. Nesta parábola, quantos foram chamados? Todos. Nesta parábola, alguém estava predestinado a ficar de fora? Quem foram os escolhidos no final das contas? Os que aceitaram, os que creram. Está entendendo? É interessante isso, não é? Na ótica de Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, por isso deu o seu Filho. O convite foi estendido a todos indistintamente, todos, primeiramente judeus, mas os gentios, brasileiros, argentinos, uruguaios, chineses, coreanos, índios, não importa, todos indistintamente foram chamados. Escolhidos são aqueles que aceitam, que agasalham o convite nos termos do Senhor, da sua graça. Está entendendo? Alguém aqui estava escolhido para ficar de fora? Alguém aqui estava já pré-escolhido para ficar de dentro? Gente, o jogo é aqui e agora, entre eu e você. Eis aqui e agora. Aqui e agora é o dia da salvação. Cabe a nós acolhermos o convite que é extensivo a todos indistintamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando você vai para Romanos capítulo 11, a gente lê a conclusão, né? Porque tem gente que fala, tem os vasos de ira, os vasos no capítulo 9, então Deus já definiu quem é que vai para o inferno, desde a pessoa nem nasceu, Deus já disse que ela vai para o inferno. Nasceu predestinada para o inferno, e outros predestinados para o céu. Isso contraria todo o espírito do Evangelho e também do próprio livro de Romanos, que diz que Deus não faz acepção de pessoas, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas que a graça de Deus se manifestou salvadora, e as pessoas são salvas pela fé. Essa é a tese. A salvação se dá pela fé e não pela eleição. O eleito é aquele que vai exercer fé, no final das contas, como Jesus explicou na parábola do grande banquete. No capítulo 11, a gente vê uma coisa muito interessante. Porque esses vasos de ira aqui, no capítulo 9, é uma referência a Israel. Israel que está rejeitando. Ele veio para os que eram seus, os seus não quiseram. Esses que estão endurecendo seus próprios corações. Mas esse endurecimento para eles também, como nação, é parcial. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 10, está orando pela conversão deles. E no capítulo 10 ele diz assim: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez a gente vê isso. Mas como vão invocar aquele de que nada sabem? E como vão saber que se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha, chegamos em João 3,16 de novo. Enviado para pregar. Bem-aventurados os pés dos que proclamam o Evangelho. Então, o Evangelho é todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque com o coração, lá dentro a gente crê. E com a boca a gente confessa para a salvação. É uma coisa tremenda, qualquer um, indistintamente. E chega no capítulo 11, o que é que nós temos no capítulo 11? Deus encerrou todos debaixo do pecado, para usar para com todos de sua misericórdia. E diz versículos antes o seguinte: você que hoje está em Cristo, não fica aí cheio de si, tripudiando em cima dos judeus que foram cortados, porque foram eles cortados por causa da sua incredulidade, e Deus é poderoso para reenxertá-los de volta se vierem a crer. Portanto, meus amados irmãos, o livro de Romanos não ensina que a fatura já está pré-determinada desde a eternidade. Mesmo aqueles que se encontram na categoria de vasos de ira, que foram cortados por causa de sua incredulidade, diz o apóstolo Paulo com todas as letras, podem vir a ser reenxertados se abandonarem a incredulidade e abraçarem a fé.
Mas ele diz mais: e você cuide, porque se você desviar-se da fé, você será cortado. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Meus irmãos, eu estou pregando a palavra de Deus. Quantas advertências a respeito da necessidade de vigiar. Quantas? Sobre esse talento que é graça pura que nós recebemos e nós temos que prestar contas. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios. Isso é palavra de Deus para a igreja. Prudência no cuidado da graça, desenvolver os nossos talentos, botar isso para render os devidos frutos e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, a motivação é o amor, para que todo aquele que nele crê, esse é o meio, a fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus, ele veio para salvar, não veio para condenar ninguém. A respeito de Israel, ainda tem Isaías capítulo 5. Aí fica como lição de casa. Leia a parábola que o Deus Todo-Poderoso ali propôs para explicar o seu relacionamento com a nação de Israel. Ele fala de Israel como uma vinha selecionada com muito amor. As sementes disto que ele plantou, que ele escolheu a dedo, no caso do próprio Abraão. E ele faz tudo, diz o Senhor no final das contas, tudo eu fiz para que ela produzisse bons frutos, boa uva, mas ela produziu uvas azedas. Diz o Senhor de maneira retórica ali, o Pai, o dono da vinha, que mais poderia ter eu feito para que ela produzisse frutas boas? Venham, será que eu fui errado? Onde foi que eu errei como pai? Será que alguém pode me acusar de não ter tomado o devido cuidado para que essa vinha produzisse um bom fruto? Ninguém ousaria dizer isso. Deus não é injusto. Deus fez tudo para o bem, todas as condições para ela produzir frutas boas. Mas há aqui aquilo que a gente chama de livre-arbítrio. Ela, por sua conta e risco, insistiu em produzir frutas amargas, verdes, azedas. E sabe o que diz aqui o texto? Eu fiz tudo e esperava frutas boas, mas estou decepcionado. É claro que é uma linguagem para Deus antropomórfica, mas Deus está chateado, está bravo. E o juízo vem sobre essa vinha no final das contas. Parábola de Mateus 22, Isaías capítulo 5, ensina, gente, que Deus ama. Ele amou o jovem rico. Ele ficou muito triste. Disse o Senhor ao jovem rico com todo o desejo de salvá-lo: uma coisa te falta. Amando, foi que ele disse isso. Vende, desprende-se desse apego às coisas materiais e você vai ter um lar no céu. É isso que está te faltando. Seu materialismo, seu apego, seu amor ao mundo, às coisas passageiras dessa terra, isso está te prendendo. Porque a condição, irmãos, permanece para mim e para você. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Sem a autonegação de si próprio, sem um coração humilde, quebrantado diante de Deus, ninguém vai conseguir entrar. Tem que negar a si próprio, tem que se arrepender dos seus pecados. Ou é possível salvação sem arrependimento? Ou é possível salvação sem santidade? Ou é possível salvação
de alguém que permanece egoísta. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo passa, com ele as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou não temos nenhum mandamento da parte de Deus no Novo Testamento? Ou não permanece válido o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas? E quando existem coisas entre nós e o nosso Deus, isso está estorbando o nosso relacionamento. Ou não é necessário abrir mão dessas paixões mundanas? Desembaracemos-nos do pecado que tenazmente nos assedia, corramos para a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas há algo que nós precisamos fazer, que Deus dá graça e condições para que façamos. Resistir ao diabo. Não por nossa força, mas quem tem que resistir ao diabo? Deus já venceu o diabo, já venceu o mundo, agora é você. Eu já venci o mundo, agora é sua vez de vencer. E essa é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Está reparando que eu estou citando um montão de texto bíblico? Você tem que ser um vencedor e uma vencedora. Jesus já venceu por você, agora Ele quer vencer através de você. E te dá graça para você vencer. Quem resiste e bota o diabo para correr hoje? É você. Ele já amarrou Satanás. Ele já te deu a chave. Ele já venceu na cruz. Agora é com você. A briga agora é sua. Sabe o que diz a Bíblia? Jesus Cristo para nós. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como foi enviado para esse mundo para desfazer as obras do diabo. E nós vamos fazer a mesma coisa. A nossa missão, ser luz, ser sal, ser bênção, ser diferente, fazer diferença, é a nossa responsabilidade, é a tua missão no teu ambiente de trabalho, na escola, onde você vive, na sua família. Bota o diabo para correr na sua casa. Resiste à tentação, foge das paixões. Está dizendo que é você que tem que fugir. Quem teve que fugir foi José, da mulher de Potifar. A gente está esperando. Vou só contar, eu sei que estou me alongando, é que eu fiquei empolgado, estou até rouco. Mas não estou resistindo de dizer um negócio. A gente ora assim, aprendemos a orar. Não nos deixes cair. E aí cruza os braços. Bom, esse assunto da tentação já coloquei nas mãos de Deus. Senhor, não nos deixes cair em tentação, não me deixes cair em tentação. Agora é assunto seu, estou sossegado na vida. Sabe o que Jesus disse mais? Por isso errais por não conhecerdes as Escrituras. Você conhece só um lado, só uma parte, cai do cavalo. Jesus disse mais. Ele voltou para os seus discípulos e disse: vigiai e orai para não cair em tentação. Mas calma aí, eu já orei. Senhor, não me deixe cair em tentação. Agora, assunto de não deixar eu cair em tentação, responsabilidade por estar na tua mão. Eu sossego, cruzo os braços. Eu já deleguei para Deus. Tanta gente ignorante. Aí Jesus volta para a gente. Vigia e ora. Eu estou rogando ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Mas é você que tem que vigiar, porque senão você vai cair, você vai me negar. E Pedro vigiou, né, naquela noite. Cochilou. E se cochila, o cachimbo cai. Ele não fumava não, mas... Só o ditado popular, para entender bem, né? Se vacilou, né? Não vigiou, gente. Não vigiou. Quem teve que enfrentar a tentação? O Pedro. Quem tinha que vencer aquela tentação? O Pedro, ele tinha condição de vencer? Tinha. Caiu porque quis cair. Porque amou a vida mais do que amou a Deus. Porque a gente tem que negar a si próprio. A gente tem que experimentar a cruz da nossa alma, gente. Tem preço o discipulado? É de graça? Porque não há preço algum, esforço algum que nós pudéssemos fazer para merecer o céu. É uma porta que Deus abriu para a gente. Só por isso.
E é pela graça, pelo Espírito, que nós agora somos comandados a vencer o mal, vencer o diabo e a viver uma vida de santidade. Porque o amor dele foi derramado na nossa vida. Porque ele começou uma boa obra em nós. Porque a semente da vida está dentro da gente. É graça pura. Mas agora há um exercício de desenvolver, de crescer na graça, que a nós compete. Compete a nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Deus não vai empurrar Bíblia goela abaixo de ninguém. Tem gente esperando as revelações assim, vindo, que cai um raio de revelação, de conhecimento. Gente, tem a palavra de Deus. Estuda, medita, maneja bem a palavra da verdade. A fé vem pelo ouvir a palavra, quero fé, mas não leio, não medito, não busco, não me aprofundo, não cresce na graça, a responsabilidade é sua. Se você não está crescendo, o problema é seu. É por culpa sua. Deus já te deu tudo para você crescer. Pode ter certeza disso. Todos nós, desde que nos convertemos, temos possibilidades inúmeras, e uma graça, e uma ação do Espírito, e as Escrituras, e todos os meios de graça para crescermos. Mas tem gente que valoriza isso, se apropria. Tem gente que pega no pesado, faz um esforço na base da graça. Sob o fundamento e esse alicerce da graça. Irmãos, sem esta graça, nenhum esforço nos garantiria méritos suficientes para alcançarmos o céu. É graça. Mas com esta graça, produza o devido fruto, porque senão venho contra ti. Removerei o teu candelabro, o teu candeeiro. Aquele ramo que estando em mim não produz o devido fruto é cortado e lançado fora. A vida ele propõe, mas tem gente que ama mais as trevas. Tem gente que está distraído como cristão nesse mundo. Tem gente que conhece mais do que passa na televisão do que está na Bíblia, gente. Que raio de crente é esse? Especialista em novela, especialista em futebol, especialista em propaganda, especialista na televisão, nos filmes, e nada sabe de Deus. Onde está o seu coração? Aí também está o seu tesouro. O que ele propõe? A vida eterna. Ele veio para condenar alguém? Não. Veio para salvar. Mas o juiz é esse. Tem gente que ama mais as trevas. Prefere, resiste à ação do Espírito. Dá lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Você tem que fechar a porta para o diabo. Deus abriu a porta do céu. É graça. Por meio da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmão, a porta continua estreita. E apertado continua o caminho. Está entendendo? Você não pode ir com toda a bagagem que você imagina. Do jeitão que você quer. Gostou dessa? Tem que ser com as vestes nupciais, apropriadas, do amor, da santidade, da vida, dos frutos do Espírito. E com isso eu termino, esperando não deixar ninguém enojado com o Evangelho, com a graça, mas todo mundo apaixonado por Cristo, um Deus que é bom. Que maravilha a gente poder voltar os olhos para a nossa esquerda, para a nossa direita, e poder dizer para a pessoa que está do nosso lado, Deus te ama. O convite é para você. Essa salvação é para a tua vida. Você não precisa ficar de fora. Aliás, ninguém precisa ficar de fora. Muitos são chamados, significa todos indistintamente. E todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito seja o nome de Jesus. E que Deus abençoe vocês na sua missão. Valorize a missão da igreja. Missão que você começa já na sua casa, na sua vizinhança, no ambiente de escola, ali, sendo boca de Deus, sendo testemunha, dando exemplo. Não sendo chato não, gente. Chato é outra coisa. Jesus já era chato? Jesus era inconveniente? Jesus era sábio? Vivia uma vida bonita? Que inspirava outros ao seu redor? E no momento apropriado, a palavra certa. Um convite. A graça
Somos como o bom perfume de Cristo, irmãos. Alguns vão ser atraídos por Ele e outros vão preferir mais as trevas do que a luz. A liberdade está aí. Vamos fazer a nossa parte e salvar o máximo possível de pessoas, no que depender de nós, no que depender do seu testemunho. Deus abençoe.